alunos chegarem, mas a gente já vai começando, que eles Ótimo. estão um pouco perdidos no que a gente precisou mudar de prédio. Mas, primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente, né? A gente gostou muito do seu livro. Ah, que Eles ótimo. fizeram as bonecas, acho que o Yuri deve ter contado, né? Que eles fizeram as bonecas a Biomis. Sei. Você viu o teatro? Não, não cheguei a ver Não ainda. O chegou a ver ainda. entrou em contato comigo falando, né? Mas daí eu não Uhum. falei com ele. Então eu que agradeço por vocês, eu fiquei, né, de ter me convidado para conversar um pouco com os alunos de vocês, porque é uma experiência legal, eu acho, de alguém de fora do Brasil ter lido o livro, né, e ter poder a partir de ter criado as impressões de vocês sobre o material. Teve um outro pessoal de outro lugar que leu, né, e que Uhum. mas mas foi no contexto de língua espanhola, né, e não no contexto de língua inglesa. Uhum. Então, muito obrigada, excelente. Oi, Yuri, Então, tudo eles. bem? Oi, professora, tudo bem? Como Tudo, está? tudo ótimo. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigado por aceitar, professora. Muito obrigado mesmo. Ah, então, eles prepararam algumas perguntas para fazer. Aham. Então, já vai começando a ter alguns alunos ainda vindo, porque eles acabaram de mandar e-mail dizendo que não estão achando o prédio. Mas, enfim, agora vamos começar, né? Sim. Quem gostaria de começar? Legal. Bom dia, Bom obrigado. dia. Qual é sua parte favorita de ser uma autora? Olha, como que é seu nome? Seu nome é Isaac. Isaac. Uhum. Então, Isaac, obrigado pela pergunta. Eu acho que a questão principal de ser uma autora, né, nesse sentido de escrever livros para criança, principalmente poder dialogar com as crianças com alguns temas que você percebe que são sensíveis, né? Ou alguns temas que você vê que talvez tenha uma necessidade de um diálogo um pouco maior, de uma forma um pouco mais lúdica, talvez, com as crianças, né? E quando eu pensei em fazer esse livro específico, né, que é As Bonecas Negras de Lara, o Yuri tem contado um pouco do contexto brasileiro sobre a questão racial e de gênero, por exemplo, a complexidade que é de você estar abordando algumas questões. E talvez tenha se acelerado um pouco mais nesse momento histórico por conta de algumas questões políticas, né? Então, falar sobre a questão de raça no contexto do Brasil e principalmente pensando sobre um ponto de vista de autora, porque as minhas pesquisas na universidade, no momento que eu conheci o Yuri, fui professora dele, eu já trato dessas questões que estão no livro, né? Então faz parte das minhas pesquisas, mas eu sempre trabalhei no contexto adulto, né? Porque eu trabalho com formação de professores. Se eu estiver falando talvez um pouco rápido demais, você pode me interromper, pedir para eu repetir, talvez, né? Para mim, sem problema. Ah, Tá bom? E, obrigado. imagina. E então eu acho que esse que é a questão de quando você é autora, é de você trazer temas que você percebe a relevância e principalmente no contexto da educação infantil, né? E você tratar com crianças e o quanto que você pode tratar com crianças de temas que podem ser considerados temas para adultos ou temas talvez um pouco mais complexos, mas que a criança vai entender de uma forma lúdica. E foi por isso que eu quis trazer esse contexto da história, e eu acho que essa que é a questão principal de você ser autora, né? Que daí você tem a liberdade de trazer o que você gosta, o que você acha relevante, o que você acha importante, para dentro de uma história, né? Então eu acho que essa que é a questão. Muito obrigada pela Isso me traz outra pergunta, professora. Desculpa.
Vocês querem fazer uma pergunta antes, Gautama? Sim, Quer fazer uma pergunta antes? sim, sim. Can I go now? Sim, pode. Sim, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gautam. Desculpa, pode repetir? Gautam, chama-me Gautam. Ah, Gotham, ok. Gautam, sim, sim. Ok. Eu tenho uma pergunta, é mais ou menos gorda. It's a slightly heavy question. Pesada. I just understand. So carry on, Sim, because sim. I teach English as a foreign language, Portuguese is a foreign language, so whatever Sim. you say, I'm going to understand. Sim, obrigado. Mas eu tento a falar em português. Great. A senhora moro na Latinoamérica e também numa país anglofono por muitos anos. Você acha que as questões raciais são diferentes entre as duas regiões ou mais ou menos mesmo? Uhum. Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que ela é importantíssima para pensar um pouco nesses dois contextos, né? Eu morei muito tempo, talvez quase que um terço da minha vida aqui na Inglaterra, né? E daí no Brasil. E as questões raciais, elas, no contexto da Inglaterra e no contexto brasileiro, do ponto de vista de que há racismo nesses dois locais, como no contexto americano, que daí a gente pode considerar o contexto da América Latina, da América do Norte, que se entra aí o contexto estadunidense, Canadá, né, e a América Central também, é visto que em todos esses contextos o racismo existe, né? E isso a gente tem demonstrações tanto do ponto de vista de pesquisa quanto demonstrações do que ocorre cotidianamente na vida das pessoas, né? Agora, há uma diferença de como é que isso ocorre e quais são os suportes em que há em cada um desses locais, né? Então, se nós formos pensar no contexto brasileiro, por exemplo, nós somos 54% da população brasileira é negra, né? Negra é vinda do continente africano. Então, somos 54% da população brasileira que é afrodescendente. Se nós formos ver no contexto aqui da Inglaterra, é 3% dessa população que é negra, vinda do continente africano, né? Então, se nós formos ver isso dentro do contexto estadunidense, por exemplo, é 13% da população que é negra, vinda do contexto africano, né? E daí, as diferenças que a gente tem enquanto o formato que se trata e o formato que se lida com a questão em cada um desses contextos, né? Então, no contexto brasileiro, quando ocorre uma grande questão agora, por exemplo, com relação às questões raciais, a população negra masculina tem morrido com muita frequência, né? De assaltos pela polícia e coisas nesse sentido. E quando ocorre isso no Brasil, e que ocorre com muita intensidade, a população geral, branca e negra, não faz mobilizações como ocorre, por exemplo, quando tem conflitos raciais nos Estados Unidos, por exemplo. Seja a população branca e a população negra, como a gente tem visto ultimamente, ela sai na rua para protestar quando vê que algo ocorreu injustamente, né? Então, sai toda a população para fazer esses protestos. Enquanto no Brasil, isso não ocorre, a não ser que seja algo muito... com alguém que seja uma figura pública, como aconteceu com a Marielle, né? Que vocês devem saber, no contexto do Rio de Janeiro, que foi uma figura pública
que pertencente ao membro do parlamento, no contexto do Rio de Janeiro, e que foi morta, foi assassinada. Então, houve uma mobilização grande, porque ela era uma figura pública. Agora, nós temos questões similares que acontecem com ela diariamente e que não são pessoas públicas e que a população não protesta, né? Desculpa, uma outra coisa é a questão do monitoramento, né? Então, há um monitoramento muito maior. Aqui, quando ocorre uma questão voltada para as questões raciais, seja de racismo, preconceito, discriminação ou qualquer outra coisa que se relaciona à questão racial, há um monitoramento muito grande. Monitoramento por parte de órgãos públicos, de querer saber o que aconteceu e o que ocorreu. Então, a investigação vai-se imediatamente para querer saber o que ocorreu, né? Mesmo que a polícia esteja envolvida, né? E no Brasil isso, infelizmente, não ocorre da mesma forma, né? Então, eu acho que essas que são as principais diferenças em tratamento da questão racial nesses contextos, seja no Brasil, seja no contexto aqui anglofônico, e seja no contexto, por exemplo, você não falou estadunidense, mas eu que incluí, né? Ou seja, no contexto estadunidense. Embora nós sejamos um país que seja majoritariamente negro, né? Ou seja, afrodescendente, que nós utilizamos a nomenclatura negro, diferentemente de vocês que utilizam a nomenclatura preto, se nós formos fazer a tradução literal, né, da nomenclatura, né? Então, negro, se nós formos traduzir, vocês não utilizam, né? Que é uma nomenclatura extremamente ofensiva, né? E aqui no Brasil, embora essa nomenclatura negra também começou sendo de forma muito ofensiva, a população negra retomou essa nomenclatura para si, fazendo como uma forma de protesto e trazendo essa nomenclatura para que ela fosse rechamada e assim a população negra se auto-intitula, né, como negra, né? Agora, a tradução literal não poderia ser feita porque no contexto estadunidense ou no contexto anglofônico aqui, essa nomenclatura não se aplica. Então, aqui se utiliza a nomenclatura black, como nos Estados Unidos, black or African American, né? Então, tem outras formas de utilizar a nomenclatura. Então, por isso que algumas vezes na utilização da nomenclatura é melhor, né, caso não saibam como utilizar a nomenclatura afrodescendant, né, que eu acho que daí fica a mais óbvia para evitar ofensas, porque nesse contexto, algumas vezes a gente não sabe que não faz parte do contexto, a não ser que você estude a questão, como é o meu caso, que eu estudo a questão com profundidade, então eu sei como utilizar as nomenclaturas, né, tanto no contexto brasileiro, aqui, ou no contexto estadunidense, porque faz parte das minhas pesquisas, né? Mas eu acho que seriam essas as diferenças, né? Como você viu, eu me alongo nas respostas, né? Muito obrigado, muito obrigado. Então, Por details, muito obrigado. Então, uma pergunta de cada. O Isaac fez uma, o Galton fez uma. Quem gostaria de fazer a próxima? Jake? Só se apresente e faça a pergunta. O que te inspirou você a escrever esse livro? Desculpa, como é que é o seu nome? Me chamo Jake. Jake, ok. Então, aí o que fez com que eu escrevesse o livro? É essa a pergunta? Ok? Inspirou, né? O que me inspirou? Sim. O que me inspirou para fazer o livro? Isso? Sim. Ótimo. Então, quando eu fiz o livro, eu escrevi o livro comecei a escrever ele foi em 2015. Em 2015 eu vim aqui para a Inglaterra e fiquei na King's College London fazendo uma pesquisa de pós-doutorado durante um ano, escrevendo sobre narrativas. E quando eu comecei a ler sobre narrativas de experiências com racismo, né? Então, quando eu comecei a ler aquelas várias narrativas, e eu trabalho muito no contexto de adulto, eu pensei como é que eu poderia
ver aquele sofrimento que eu estava vendo nas narrativas dos adultos por conta de experiências raciais, como é que eu poderia trazer aquelas experiências para um contexto de um livro de literatura infantil, que eu não trabalho com criança, eu trabalho com adulto, né? Mas que pudesse mudar as experiências das pessoas adultas, a partir do momento que crianças pudessem ler o livro, e a partir do momento que uma criança lê, ela vai crescer e pode ter uma outra visão da questão racial, por exemplo. E naquele momento específico, o meu sobrinho mais novo, ele teve uma filha, e o nome dela é Lara. Aí eu quis escrever o livro para que a Lara tivesse orgulho do seu pertencimento racial e para que a Lara também gostasse de brincar com bonecas negras, né? Porque aqui no Brasil, por conta de que a questão racial é muito complexa e de que há racismo muito forte, as crianças, mesmo as crianças negras, elas também não querem brincar com bonecas negras, por conta dos estereótipos que se tem a respeito do que é ser negro no contexto brasileiro, né? O Yuri certamente deve ter conversado com vocês um pouco, talvez, com relação a essas questões. Então, as associações que se tem do que é ser negro no contexto brasileiro, como no contexto estadunidense, no contexto anglofônico aqui também, né? E em outros contextos fora do continente africano, está muito ligado a questões pejorativas, questões que colocam a pessoa com uma autoestima não positivada, uma autoestima de forma que a pessoa não queira fazer parte daquele grupo racial, né? Então, essa foi a inspiração para que as crianças gostassem de ter bonecas negras, porque a partir do momento que você gosta de ter uma boneca negra, por exemplo, você leva a boneca para o teu contexto da sua família, né? Para a sua casa. Então, todas as pessoas passam a ver, mesmo que seja uma família, por exemplo, de brancos e brancas, a criança, quando leva a boneca para dentro de casa, e ela gosta da boneca, ela passa a ter uma autoimagem positiva daquele grupo de pessoas, daquele pertencimento étnico-racial, né? E isso faz com que toda uma mudança ocorra, porque se a criança tem um formato positivo e a família que a criança está chega a fazer um comentário ou algo que seja pejorativo ou que tenha estereótipos da população negra, por exemplo, aquela criança ela vai ter condições de fazer perguntas para a família. Por que você está falando isso? Por que você está trazendo esse comentário? Né? E vai fazer com que a família reflita sobre aquele comentário. E isso possibilita quebra de estereótipos, quebra de preconceito, quebra de racismo, reflexão sobre a questão. Então, o que me inspirou foi a minha afilhada, né? Que é a minha afilhada e sobrinha neta, que quando eu escrevi o livro para ela, foi para que ela tivesse uma autoestima positiva sobre o seu próprio pertencimento racial, sobre o seu próprio cabelo, e sobre a questão de brincar com bonecas diversas. O livro fala um pouco da questão de ancestralidade, né? De ter orgulho dos seus ancestrais, de respeitar as histórias das pessoas mais velhas. Então, eu acho que esse foi o que me inspirou, né? Para escrever esse livro. Obrigada pela pergunta. Obrigado. Oi, eu me chamo Caio. Caio, ok. O que vai escrever próximo? O que eu vou escrever próximo? Sim. É por isso, né? É essa a pergunta. Só estou reforçando para ver se eu entendi. O que eu escreverei da próxima vez? É isso, né? Sim. Sim. Olha, Caio, eu adoro escrever, né? Obrigada pela pergunta. E eu tenho outras histórias, né? Desenhadas a partir do momento da experiência desse livro. Então, quando esse livro foi lançado, ele teve um financiamento público, né? Então, eu consegui dinheiro para que eu pudesse produzir esse livro. Então, esse livro ele teve
ele teve 6.000 cópias, né? E dessas 6.000 cópias, elas foram distribuídas no estado, na cidade onde a gente mora. Eu visitei escolas e visitei uma escola em especial que tem 1.300 alunos, que eles estudam o dia inteiro naquela escola, que é em um local, um subúrbio, que é desprivilegiado, lá de Ponta Grossa, da cidade que eu e o Yuri moramos. E ao conversar com aquelas crianças, né, então me apareceu várias outras possibilidades de escrita de história, né? Então eu tenho mapeado na minha cabeça, né, várias outras histórias que eu gostaria de escrever a partir do livro. No momento, eu estou trabalhando com narrativas de experiência com a questão racial de adolescentes que estão no período do ensino médio, de secondary school, que eles têm uma média de 15, 16, 17 anos. Então, eu estou trabalhando com essas narrativas e, a partir dessas narrativas, eu vou fazer esse livro para daí depois eu conseguir ir visitar escolas de adolescentes e conversar, como eu fiz com essas crianças, de mais de 1.000 e pouco, quase que 2.000 crianças que eu conversei visitando nas escolas. Então, agora eu gostaria de fazer com adolescentes, porque as experiências dos adolescentes também têm muito a contribuir para que a gente possa pensar uma sociedade que não seja racista, preconceituosa, misógina, né? Porque o livro fala um pouco da questão de gênero também, né? Então, eu acho que esse seria o meu próximo passo, né? De ir conversar com adolescentes agora, né? Mas obrigada, Caio. Obrigado. Eu me chamo Eric. E a minha pergunta é qual experiências e também influências influencia este livro e também seu outro writing trabalhos. Sim. Ok, ótimo, obrigada. O que influenciou? De sua infância. Ok, ótimo, excelente. Sim. Parte mais importante. Ótimo, excelente. Então, eu acho que o livro... Obrigada, Eric, pela pergunta. O livro ele tem várias influências, né? Porque como vocês, no momento que vocês leram, vocês viram que cada um dos personagens contam uma história, né? Então, e contam uma história de boneca, né? Então, no momento de escrever e de falar sobre a questão das bonecas, mas em momentos diferentes de cada uma daquelas crianças, né? Ela tem um fundo de narrativa autobiográfica, de coisas que eu experienciei. Seja como criança, por exemplo, quando eu era criança, eu não tinha uma quantidade grande de bonecas, por exemplo. E de bonecas negras, menos ainda, porque na época, né, hoje eu tenho 52 anos, na época, há 50 e poucos anos, no contexto brasileiro, era muito difícil de se ter bonecas, as pessoas terem bonecas. Isso era de classe social muito privilegiada, de poder comprar bonecas. Então, eu não tinha as bonecas, eu mesma fazia as minhas bonecas, e eu lembro que a primeira boneca negra que eu ganhei, eu já era, né, já tinha, acho que talvez uns 10, 11, 12 anos, já era um pouco grande, né? Então, já não brincava tanto de boneca, né? E eu lembro que das experiências, né, da escrita sobre a questão de boneca, que mesmo hoje, que se assemelha com a minha, né? Mesmo hoje que as crianças tenham um contingente de bonecas, por exemplo, na cidade que nós moramos, em Ponta Grossa, é uma cidade de descendência europeia, principalmente, né? Então, tem bastante descendentes de poloneses, alemães, italianos, descendentes de portugueses, né? Então, é um lugar
que é de descendência europeia, basicamente, né? Então, 80% da população é branca e 20% da população se autodenomina preta ou parda, de acordo com o nosso censo, né? Que seria a população afrodescendente, né? E por conta disso, quando a gente vai, por exemplo, em lojas de brinquedos de crianças, a gente não vê bonecas, mesmo hoje, no ano de 2020, né? A gente não vê um contingente de bonecas negras em grande quantidade, né? Então, há um contingente muito reduzido. E daí, pensar aquele momento meu de 40 e poucos anos atrás, né? No contexto agora, que a gente está em 2020, mudou a questão da possibilidade de aquisição, né? As pessoas hoje têm mais condições de adquirir uma boneca, por exemplo. Mas se nós formos ver do ponto de vista de pertencimento racial, né? As crianças não vão encontrar bonecas na mesma quantidade que encontra bonecas negras, por exemplo, em lojas, não vão encontrar nem bonecas negras, nem bonecas indígenas, porque na região onde a gente mora tem um contingente importante de indígenas também, né? Principalmente na universidade que a gente estuda, que o Yuri estudou e que eu trabalho, né? Onde tem estudantes lá na universidade que eu trabalho, a gente tem um contingente cada vez maior de alunos que são indígenas também. Mas mesmo assim, quando a gente vai ver no contexto da região, a população, nem a população negra, nem a população indígena tem evidência nos vários lugares sociais que essas pessoas circulam, né? E então isso seria um pouco da questão das bonecas. Daí depois eu trago na outra história que fala, eu acho que é o Sérgio trazendo a história dele brincar com boneca. Então tem-se hoje um estereótipo, né, de menino não pode brincar de boneca e de boneco, menino só brinca com carrinho, por exemplo, né? Então é de criar um pouco, de tirar esse estereótipo de que de que criança só pode brincar com determinados brinquedos, né? E que na realidade brinquedo é brinquedo, criança gosta de brincar. E seria principalmente isso de como é que se incentiva a criança a brincar, né? Com qualquer brinquedo, independente de que seja um brinquedo que foi definido pela sociedade de que aquele brinquedo é para menino ou de que aquele brinquedo é para menina. Mas essa foi uma definição que alguns grupos fizeram, mas que na realidade brinquedo é brinquedo, né? Então, essa segunda história do Sérgio foi uma história real também, que eu vi acontecendo em um parque. Foi muito mais triste do que eu conto na história, né? E eu quis trazer uma forma positivada, de que menino e menina, todos podem brincar com qualquer tipo de brinquedo, né? Então, eu quis positivar um pouco a experiência que eu tive, né? Então, por isso que ela é uma narrativa autobiográfica também. E a outra história que é contada pela Paula, ela fala a respeito de cor de lápis, né? Lápis de cor, né? Que as crianças utilizam para pintar desenhos, né? E a Paula, ela traz ali e traz naquela mão que aparece no livro, né? Aparece várias bonecas, né? Várias mãos, vários dedos, e cada dedo tem uma cor. Então, aqueles dedos, cada dedo com uma cor, é para mostrar que as tonalidades de cor de pele das pessoas são diferentes, né? E que não existe um lápis que se chama lápis cor de pele, porque aqui no contexto brasileiro existe quando se vai ensinar a criança a pintar, quando ela está na educação infantil, existia aquilo de pedir para a criança pintar com o desenho das pessoas, pegar o lápis cor de pele. Mas, na realidade, não era uma variedade de lápis de cor de pele. Tinha um lápis específico, que era o lápis salmão ou lápis rosa, que era chamado lápis cor de pele, né? E que as outras pessoas que não se encaixavam com aquele cor de lápis, que era o salmão,
ou lápis cor de pele, não estavam encaixados para poder se representar eles próprios nos desenhos, né? Então, eu trouxe isso para desconstruir essa questão do lápis cor de pele, que infelizmente, embora isso já esteja bastante discutido no Brasil, infelizmente ainda tem um pouco dessa questão de tratar o lápis cor de pele como sendo ou lápis rosa ou lápis salmão. Então, teve sim várias influências, né, da minha própria infância e também influência das minhas experiências vividas, seja eu quando era criança, de ter experienciado outras pessoas fazendo, né, e de querer modificar um pouco essa prática e esses contextos, né, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Né? Mas obrigada, Érico, pela pergunta. Obrigado. Perfeito. Acho que a gente tem tempo para mais uma, né? A gente tem que terminar até as 10. Excelente. Então, gente, obrigado pelas perguntas. Professora, Oi. eu tô aqui. Desculpa. Oi. A nossa aula, essa sala vai ser ocupada daqui a 3 minutos. Então, a gente Tá quer certo. agradecer a você pela disponibilidade, por ter Tá participado e por ter trazido essa rica discussão para essa sala de aula, porque ela é necessária em todos os lugares, todos os campos do conhecimento. Precisa discutir as questões raciais, de gênero, e você traz isso de uma forma muito linda no seu livro. Então, Ivo e eu queríamos agradecer aos alunos também. Eu Então, muito gostaria obrigado. também de escutar de algum dos alunos, né, o que eles, o que mais tocou neles a questão da história, mas escutar eles falando, né? Pode ser qualquer um, quem é que quiser falar. Né? Sim, é uma boa pergunta. Alguém gostaria de falar o que mais tocou, o que mais chamou a atenção no livro? Sim. Algum ponto específico? Eu tenho pergunta. Não é uma pergunta, mas assim, se você puder falar um pouco do que Something That Called Your Attention no livro. Por livro de imagens, like a picture book, qual é o processo como ilustrador? O ilustrador? Ilustrador? Ótimo. Então, quando eu trabalhei com o ilustrador, não fui eu que ilustrei, né? Foi uma outra pessoa que fez a ilustração para mim. Quando eu trabalhei com o ilustrador, eu conversei com ele e expliquei para ele que o livro era bem específico e que eu gostaria que algumas das imagens eu pudesse dialogar com ele, porque eu faço análise de livro de literatura infantil e de livro didático. Eu analiso tanto o discurso, o que está escrito, quanto a parte imagética do livro. Então, eu faço análise. Esse é um dos objetos meus de pesquisa. E aí eu conversei com o ilustrador e ele aceitou que eu fizesse essas sugestões de imagem. Então, no momento que eu trabalhei com ele, eu fiz sugestões, né, de várias, do que eu gostaria que tivesse, e ele cumpriu. Então, e daí ele, é claro que no momento de fazer, a gente trabalhou mais ou menos uns 2 a 3 meses junto, até que o livro ficasse pronto daí, né? Então, foi esse o processo da meu trabalho com ele, que era ilustrador. Então, no Brasil, a gente tem vários ilustradores, né? Ilustradores, assim, de ótima qualidade, né? E que deu certo de eu encontrar essa pessoa, né? Para que ele pudesse trabalhar com o livro que eu gostei muito, que é o Hélio Chaves. E ele é de Curitiba, né? Da capital do estado que a gente mora. Muito obrigada. Um comentário final? Não? Obrigado muito. Muito obrigado. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada. Parabéns, Yuri, pela sala e pelas aulas que vocês estão fazendo aí, né? Muito obrigada pela experiência. Esse é o professor Ivo. Muito obrigado a ele também. Obrigada. Que bom. Então, Eu que agradeço. daqui a pouco eu já te...
Obrigado, professora. Daqui a pouco eu te ligo pelo Skype daí, tá bom? Tá bom, ótimo, eu fico aguardando. Obrigada. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, meninos. Obrigado por terem vindo. Desculpa. Nós não sabemos. Sabíamos Down Hall, né? Pois é, eu coloquei Down Hall, pensei que todo mundo soubesse, mas deveria ter colocado o endereço. Foi culpa minha também. Gente, no correio que eu tenho que ir lá pro sentido. Cadê minha mãe? Ok. Tchau, meus E aí, como foi pra entender ela? Foi fácil, difícil? Fácil? Mais ou menos.